Gilberto abrir a boca, que não seja ele, mas seja o Senhor falando conosco, usando a vida deles. Meu Deus, aqui nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. As palmas, louvam o Senhor Jesus. Deus. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Salmista narra Salmo 133 primeiro, né? Com bom e com suave os irmãos vivam em união. Amém? A união, igreja, ela significa força. Nós sozinhos, nós somos uma coisa. Quando nós se unimos, nós temos mais força. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Eu estou sentindo assim um pouco meio devagar, né? Conforme o Espírito Santo está passando. Deus. Lá agora, porque eu também, se eu ver a minha situação hoje, já estive ministrando à tarde, e eu levanto todo dia 4 horas, eu estou dormindo 5 horas mais por dia, né? Glória a Deus. Bom, o Senhor já está me levando lá em Efésios 5,14. Quando Paulo está dizendo assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Labra suricanta. Vamos despertar, vamos ficar ligados no trono. Alabra suricanta, porque nós estamos aqui na casa do Senhor, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa de Deus. Alabra suricanta, muitos queriam estar aqui, mas não pode. Muitos poderiam, alabra suricanta, mas não vieram. Aleluia, glória a Deus. Alabra suricanta, aleluia. A palavra do Senhor, quando o salmista narra ali, Salmo 122 primeiro: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o salmista narra, Salmo 84:10, é melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 anos em lugares que não agradam a Deus. Quando muitos de nós passamos lá atrás em lugares que não agradavam a Deus, mas hoje nós estamos na casa do Senhor, e nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque muitos já deitaram ontem, não acordou hoje, muitos já foi para a sepultura nesse dia, muitos talvez não partiu com o Senhor, mas a palavra do Senhor fala, Lamentações, Jeremias 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim sobre as nossas vidas. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor. Alabra suricanta, alabacheias, como Ele se faz presente, né? Ele é o primeiro, alabra surianda, mas a palavra confirma, Mateus 18, versículo 20, ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Aleluia. Nós não estamos em 2, 3, nós estamos em mais vida. Aleluia. E nós chegamos aqui também nesta noite, a qual o Espírito Santo de Deus, Ele nos trouxe aqui nesta noite, mas Deus manda dizer, da maneira que passamos por aquela porta, nós não vamos sair do mesmo jeito. Mas por quê? Porque o nosso Deus não despede ninguém de mão vazia. Se você veio buscar algo do Senhor nesta noite, creia que você vai levar a tua vitória. Não importa o que você está passando, o que você está atravessando, qual seja o problema. É a palavra que tudo tem resposta. Quando o salmista narra, Salmo, glória a Deus, Salmo 46, verso 10, diz o Senhor: aquietai e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta teu coração, porque Deus manda dizer que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa família, lá brasileira, aonde estiver alguém da nossa família, porque a palavra do Senhor, ela fala em Jeremias 23, 23, Ele é Deus de perto
e Ele é Deus de longe. E aonde estiver alguém da nossa família, nesta terra, Deus está alcançando agora. Deus está tocando um por um. A mão dele alcança qualquer lugar do mundo. A nossa só alcança 1 metro mais ou menos. A dele não, a dele alcança o mundo todo. E Ele está tocando em vidas da nossa família agora. Está libertando vidas da família. Decanta lá, suricanta, oh, xalá, suricanta, amada igreja, talvez você possa ter chegado aqui um pouco cansado pelo dia a dia. Partimos por mais um final de semana. O organismo já começa a mudar. Muitas vezes o corpo começa a doer. Mas a palavra do Senhor vem aquele cansaço. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, só o verso 28 disse: Jesus, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor também, Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia, hoje e agora, toda a carga será tirada do ombro, o jugo do pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Uma unção muito grande está caindo do céu sobre as nossas vidas agora. Deus traga muitas coisas. Toda a carga, todo o jugo, todo o peso está caindo por terra agora. Em nome de Jesus. O Senhor está levando Isaías 45:2. Irei diante de ti, direitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus já está quebrando as correntes, os cadeados, as trancas. Algo que estava tentando prender vida nesta noite já caiu por terra em nome. Aleluia. E Deus fala assim também: estou dando um renovo agora para a igreja. A igreja está precisando de renovo. Xalabra canta, aleluia. A palavra fala em Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor como nós renovarão as suas forças. Glória a Deus. Subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vai recebendo esse renovo para a tua vida. Deus fala, estou renovando também, dando um renovo espiritual, porque em primeiro lugar na nossa vida é o espiritual. Se teu espiritual estiver bom, tudo vai bem, porque a palavra fala, Efésios 6:12, Paulo narra dizendo: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, nas hostes celestiais. Mas Paulo também confirma, Romanos 8:37, dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Recebe esse renovo para a tua vida, em nome de Jesus. Amada igreja, você vem buscar algo de Deus, você vai levar a tua vitória. Aleluia. Creia tão somente. Eu estou indo na palavra, Isaías 59, primeiro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Nesta noite, a mão do Senhor já se encontra estendida para nos abençoar. Deus. Em nome de Jesus. Ageu 2:9, ele confirma ali dizendo que a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. Creia tão somente em nome de Jesus. Alabre-a-ciada. Aleluia. Deus que viemos buscar nesta noite, que se faz presente aqui no nosso meio, porque a palavra do Senhor, ela fala, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas Jeremias 29:13, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Abre no teu coração agora, Alabra Suriana. Vai deixando Deus trabalhar na tua vida. Alabra canta, Alabra Suriana. A palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 20, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei contigo e farei morada. E o Senhor quer fazer morada em vidas
vidas que entrou aqui angustiado. Deus. Palavra açulhada, Deus vai fazer algo tremendo em nome de Jesus. Esse é o Deus que viemos buscar nesta noite. Mas a palavra do Senhor também, meu Deus, lá em Mateus 24:12 fala, meu Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Verdade. Muitas vidas se esfriando, muitos parando, muitos voltando para trás. Não é só o cooperador, não, é pastores que já voltaram para trás, é presbítero, alábria, açuriana, templos que dava 200 pessoas, está com 40, 50 hoje. Então está desse jeito. As pessoas, eles estão olhando muito para o ser humano e não estão olhando para o Senhor. A palavra que tudo tem resposta. Quando Daniel, ele escreveu a última carta ali no capítulo 12, quando Daniel, ele escreveu o último versículo, versículo 13, ali na parte A, diz o Senhor, tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. Não é hora de parar não. Ainda tem um louvor que diz que no começo é amargo, mas no final vai ter sabor de mel. Vai até o fim. A última palavra que dá na nossa vida é Deus. Quando você achar que não tem mais jeito, tem, a Bíblia confirma, como já foi lido aqui, Salmo 121:2. Eleva os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Vai até o fim, marcha, caminha, lá braçulhada, ai, chamanjuia, lá braçulhada. Lá em Cantares 2, versículo 11, Salomão narra dizendo, já passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Quantos invernos, quanta chuva, quanta tempestade nós já passamos para chegar até aqui nesta terra. E Deus manda dizer que o pior foi lá atrás, a lábia açuriana. Mas por quê? Porque hoje nós conhecemos o Senhor, que disse ali em João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Hoje nós conhecemos a palavra, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Verdade, a palavra do Senhor é o remédio espiritual nesta terra para nós. É a palavra do Senhor. Verdade, aleluia. A Bíblia fechada é como um livro qualquer. Você abriu ela, começou a meditar. É Deus falando contigo nesta terra. Como eu falo, também a palavra, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada e ela tem que ser pregada, a palavra do Senhor. Porque lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, quando eu não conhecia a palavra, uma que eu já nem gostava de crente, não conhecia a palavra, Deus enviou vidas na casa da minha mãe, quando eu estava ali desenganado, e foi aquelas vidas, e pregou a palavra, e a palavra penetrou, e a palavra açuriada, e hoje eu estou aqui, por quê? Porque vidas falam da palavra. Porque aqui, ministrar aqui é bom. Agora eu quero ver lá fora. Então, a palavra do Senhor, ela para lá, a primeira carta de Paulo, lá em Romanos 1:16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, o qual é o poder da salvação para todos aqueles que nele crê. Mas lá em Lucas 19 fala, se nós não clamar, as pedras clamarão. Aleluia. Mas Josué 1:8 ele fala, não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, irmãos, leia e medita a palavra. Aqui tem resposta para qualquer coisa, está dentro da palavra. Lá em Salmo 119 é o maior ali com 176 versos, mas lá no 105 fala, lâmpada para os meus pés é tua palavra, é luz
para os Glória a Deus. Mas lá em Isaías 40, lá no versículo 8, fala: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece Aleluia. para sempre. E Deus está mostrando aqui, é poucas vidas que estão lendo e meditando na palavra. E a palavra, muitas vezes, irmãos, hoje nós pegamos isso daqui, ó, nós precisamos sim, mas deixamos muitas vezes, fica aqui 1 hora, 2 horas e deixa de ler e meditar a palavra. Lá em Hebreus 4:12 fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, de juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então começa a ler mais a palavra, porque lá em Amós 8, versículo 11 e 12 fala: Deus enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E lá no versículo 12 ele fala que andarão de mar a mar, de norte ao oriente, correrão, procurarão e não acharão mais a palavra do Senhor. Vai chegar dias nessa terra, nós não vamos ter essa liberdade de estar ministrando a palavra, porque tem muitos países que não pode mais, se pregar vai preso, e aqui ainda vai chegar um dia que não vamos ter mais essa liberdade. Então vamos ler e meditar a palavra e pregar a palavra. E Deus já deu um alerta para a igreja há 3, 4 anos atrás, na pandemia: quantas vidas querendo uma palavra e os templos ficou fechado, a palavra é assuriada. Mas Isaías 55 versículo 11 ele fala: toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que ouvir. Nessa noite nada vai voltar vazio, tá? A palavra é assuriada, desde a abertura do culto, desde as orações, os louvores que todos subiram, as oportunidades e algo aqui que o Espírito Santo está passando para passar para a igreja, nada vai voltar vazio. Verdade, aleluia. Eu vou entrar na mensagem da palavra, tem mais 10 minutos, tá? Glória a Deus. Já é 9:12, aleluia. Tenho mais 10 minutos. A palavra que o Senhor me passou aqui está no livro de Apocalipse, capítulo 22, e lá no versículo 12, ele disse: eis que venho sem demora, meu galardão está pronto para dar a cada um segundo a tua obra. Amém? Aleluia. E o que você tem feito para Deus até agora, nesta terra? Tem feito a obra? Tem feito a diferença? Como Malaquias 3:18 ele fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem trabalhado para o Senhor? Tem feito algo para Deus nesta terra? Porque a palavra do Senhor fala, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mas nós, muitos de nós, não está buscando o reino de Deus, está buscando outras coisas. Como que vai ser acrescentado algo na sua vida se você não está buscando o que é do céu primeiro, em nome de Jesus? Verdade, aleluia. Porque Miqueias 2:10 fala: levantai-nos e vamos, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é da eternidade. Nós só estamos apenas de passagem nessa terra, nós não somos daqui. A palavra do Senhor, Paulo narra dizendo, Romanos 8:18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não é nem para comparar
com a glória em que nós há de ser revelada. A glória da eternidade. A eternidade é para sempre, não tem fim. Ai de quem ficar. Palavra, porque o diabo não está brincando. O diabo morou no céu, foi expulso do céu. Ele nunca mais, ele sabe que o céu é lindo e ele nunca mais volta. Mas nós, pela misericórdia de Deus, a nossa família, eu profetizo que nós vamos morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Tem feito a vontade de Deus, como eu já ministrei aqui, uma das vezes, com a palavra do Senhor, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17, ele fala: e o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Você tem feito a vontade de Deus? Vamos lá, Isaías, lá no capítulo 1, versículo 19, ele disse: e se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quer comer o melhor dessa terra? Trabalha para Deus, que você vai comer o melhor. Glória a Deus, aleluia. Palavra é Salmo 101, lá no 6, ele disse: o Senhor, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Aleluia! Então trabalha para Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus, o que Ele promete na nossa vida, no tempo dele, porque Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo, e no tempo dele, ele vai honrar, ele vai cumprir. Por quê? Porque para Deus, lá em Lucas 1,37 fala, porque para Deus não haverá impossível. É verdade, a palavra do Senhor, ela fala, Isaías 43:13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo Deus, Ele está agindo. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor também, quando Paulo narra dizendo: meu Deus, lá em Filipenses 1, versículo 6, ele disse: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-lo até a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Deus começou a boa obra, Ele vai completar. Deus não faz nada pela metade, mas Ele começou a boa obra, e Ele manda dizer para a igreja que Ele começou a boa obra, não é só na nossa vida não, é na nossa família todinha, e alguém da nossa família que conheceu a palavra, que afastou, e alguém que não veio ainda para a presença de Deus, diz o Senhor: no meu tempo, pelo amor ou pela dor, eu vou trazendo todos, vai recebendo em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, quando Paulo narra dizendo, Efésios 3, versículo 20, ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera sobre a nossa vida. Deus é poderoso para fazer tudo, e se Ele é poderoso para fazer tudo, vamos em Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Glória a Deus, aleluia! E deixar Ele trabalhar. Não é para entregar hoje, se demorar uns dias você querer colocar a mão, não. Entrega e deixa Deus trabalhar. Porque o que Ele prometeu, Ele vai honrar, Ele vai cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala, livro de Números 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria o que Ele falou. No tempo dele, na hora dele, Ele vai honrar e vai cumprir. Creia, confia. Palavra do Senhor,
Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. A nossa esperança nessa terra é Deus. Aleluia. Nós como ser humano, nós somos falhos. Nós podemos falar algo hoje, se amanhã quiser mudar a conversa, nós mudamos. Mas Deus não. Ele fala em Malaquias 3,6. Eu, Senhor, eu não mudo. Eu não mudo. Depois que ele escreveu, acabou. Ele não muda lá, braço olhando. Então creia e confia. A palavra do Senhor, Salmo 125, primeiro. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Põe a tua confiança em Deus e deixa Deus trabalhar. Verdade. Porque a palavra do Senhor fala em Jó 37,15. Porventura sabes tu como Deus opera, como Ele trabalha? Igreja, Deus, Ele trabalha no silêncio. Verdade. Deus é um Deus de surpresa. E tanto é que lá em Salmo 30, lá no verso 5 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Aleluia. A palavra canta, a Glória a Deus. Canta, É verdade. A alegria chega ao amanhecer. Aleluia. A palavra do Senhor, lá no livro de Jó 41, versículo 11, ele disse: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir, pois tudo que está debaixo dos céus é meu. É tudo de Deus, igreja. Aqui tudo é de Deus. E ele disse que ele já começou a retribuir. Vai pegando a tua vitória aí, ó. Aleluia. O Senhor está me levando em Joel 2, 25, 26. Restituirei tudo que foi roubado pelo migrador, devorador, pelo cortador, e o meu povo jamais será envergonhado. Recebe uma restituição para a tua vida. Algo que você perdeu lá atrás, nesta noite Deus pode restituir na tua vida. Lá, abraço e canta, lá. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Glória a Deus, aleluia. Vai lá em Jeremias 33:3, ele disse: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vai falando, vai agradecendo, pelos livramentos. Lá em Tessalonicenses 5,18, Paulo narra dizendo: em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus é em Cristo Jesus para conosco. Agradece a Deus por você estar aqui. Agradece a Deus pelos livramentos, aqueles livramentos que nós vimos e aquele que nós não vimos. A palavra do Senhor, Salmos 91, lá no 7, disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Ele disse que ele dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os caminhos. É só agradecer, igreja. Lá em Salmo 116, lá no verso 12, o salmista narra dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quantas coisas Deus fez na nossa vida, hein? Meu Deus, eu olho aqui assim, o Deus me mostra quanta sepultura fechada, vidas que não eram para estar mais aqui, como eu também, vidas aqui que eram para ter partido sem a salvação, mas pela misericórdia de Deus, ela está aqui, pela misericórdia de Deus, pelas promessas que Deus fez, por muitas orações,
Porque eu tive uma irmã, ela orou 17 anos pela minha vida. Ela falou: nunca fiquei um dia sem orar pela tua vida. Alabre a suricanta, porque era muito grande a batalha espiritual, uma guerra, porque o diabo sabia que Deus ia me usar tremendamente nessa terra, e ele fazia de tudo. Alabre a suricanta. Eu me converti em 90, 34 anos, demorei 8 anos para descer as águas. Alabre a suricanta. Não era um impedimento muito grande. Alabre a suricanta, mas pela misericórdia de Deus, hoje, né? A gente estamos aí, ó, levanta a palavra do Senhor, não tem parada. Alabre a suricanta. Estou encostando entre 3.470 a 3.500 pregação nesta terra. Alabre a suricanta, não sei quantas almas, mas toda a honra, toda a glória é para Deus. Não sei quantas, só criança, mais de 130 já nasceu. E aí os que duvidaram, Deus mandou gêmeos. Alabre a suricanta. Quantas coisas Deus tem feito, toda a honra e toda a glória é para Ele, igreja. Aleluia. Glória a Deus. É fácil, não é? Já cheguei muitas vezes a dormir lá atrás, dentro de templo, tá? Pousando dentro de igreja. Cheguei a pousar dentro de casas de pessoas que eu sou calorento, não tem nenhum ventilador, aquele calorzão lá, e você pega lá e fica lá com um jornalzinho ali, até pegar um sono. Quanto sofrimento, quantas viagens longas lá, abraço suricanta, mas é por amor à alma. Glória a Deus. Ela não tem preço, lá, abraço suricanta. Então é desse jeito, lá, abraço suricanta. Tem muitos lugares, tem pessoas que você pensa que não, entra no WhatsApp. Irmão, eu sou daqui de tal de Assis, de tal de São Paulo. Eu fiquei sabendo você pode me ministrar aqui assim. Eu falei: irmão, é tudo agendado, mas você deu quanto você cobra? Eu falei: não, se você puder ajudar com alguma coisa, bem, mas cobrar, então é a preço, de graça recebei, de graça dai. Aleluia. E Deus tem honrado por todos os lugares que a gente tem passado nessa terra, né? Glória a Deus, aleluia. Alabre a suricanta, aleluia. Eu quero que a igreja se coloque em pé, em nome de Jesus.